Bom, bom dia a todos. Eu vou falar sentado aqui, como todo mundo vai fazer um debate, para não ficar destoando ou um levanta e senta. Primeiramente, estou aqui hoje representando o Instituto INEX, né? Está aqui nossa logo, nosso instituto, está aqui o Tiaguinho, meu sócio, parceiro, Tiago Farias. Eu quero, em nome do Instituto INEX, agradecer a parceria do Ciesp Sul, através do Pedro Batista, um amigo querido. Cumprimentar aqui meu padrinho, né? Eterno presidente do Ciesp, Leonardo Golini. Cumprimentar o doutor Henrique, que está aqui, o Beni, que estava aqui agora há pouco. E agradecer, né, em nome do INEX, a parceria aqui com o Tiago, a Antônia, que está aqui, a doutora, deixa eu ver que é muita gente, deixa eu pegar os nomes aqui, porque eu não vou. Doutora Natália, psicóloga, a Antônia, que está aqui representando a Nefrostar. Então, sem me alongar, só para que vocês entendam, né? A gente acompanhou aí um cenário bastante triste dessa questão da NR1, né? Bem preocupante. Então, agora nós vamos trazer um cenário em que a gente aceita o problema que já está colocado e coloca a solução, que foi o que nós fizemos junto aqui com a Nefrostal, Inex, e ela, a Antônia, na fala dela, vai pontuar bem tudo o que foi feito para que a gente consiga passar com tranquilidade, por mais essa, de certa forma, obrigação, né, que a lei nos impõe, não tem como fugir. Então, agradecendo desde já, eu vou passar a palavra aqui para o Tiago Farias, que vai dar complementação. Gente, bom dia. O nome da palestra aqui hoje não é NR1, é Descomplicando o que não é complicado. Eu acho que quando a gente olha para NR1, a gente fica, cara, que bicho de sete cabeças é esse, né? Mas não é. E a gente vai mostrar isso aqui hoje porque a gente trouxe aqui a Nefrostar já como case de sucesso, já com a NR1 atualizada dentro da empresa. Então a Antônia vai falar para vocês como isso. Em tão pouco tempo ou não? Será que já aconteceu antes? Mas antes eu queria mostrar um vídeo para vocês. E queria que vocês dessem uma olhada e ver se faz sentido dentro da NR1 esse vídeo. Nesse vídeo, a enfermeira é a empresa. E a casa de repouso, né, é onde todos os funcionários estão. E para a enfermeira, ela acredita que ela deu o máximo dela, né? Uma casa, um colchão, uma comida para o funcionário. Só que aquele funcionário não estava mais contente com o colchão, com a comida, e todos os colaboradores perceberam o que a enfermeira não percebeu. Que não era sobre um colchão, não era sobre uma comida. Era sobre um tênis que ele queria usar para se sentir livre.
Será que a gente, como empresário, como gestor, já estamos fazendo esse dever de casa? Olhando para o funcionário além daquela questão, eu já entrego um bom local de trabalho, mas será que é só isso? Então eu trouxe esse vídeo para a gente abrir esse debate. Eu estou sem o passador aqui, tá? E para isso, eu queria convidar a Antônia, né? Para ela falar um pouquinho sobre. Ela é representante da Nefrostar. Não sei se vocês sabem, empresa, o que faz. A Antônia vai apresentar um pouquinho e vai falar para a gente sobre a questão da atualização para vocês. Primeiramente, bom dia a todos, quase entrando aí, boa tarde, né? E aí eu vim falar um pouquinho do que a gente hoje é como empresa Nefrostar, vim falar qual é o meu papel dentro da Nefrostar, até para vocês entenderem um pouco, né? A Nefrostar é uma empresa que faz procedimentos de hemodifiltração. O que seria a hemodifiltração? É a hemodiálise, é quando o paciente ele não tem mais suas funções renais e precisa de uma máquina para sobreviver, viver, na verdade. Que hoje o trabalho que nós fazemos dentro da Nefrostar, ele é B2C. Né? Aqui a gente se falou muito sobre B2B e é B2C. A gente faz um trabalho customizado para o paciente. E isso garante ele aí uma qualidade de vida imensa, aonde ele é uma pessoa comum com suas limitações, mas que isso proporciona a ele a liberdade de fazer o que ele tem vontade. A gente hoje está atuando diretamente em Belo Horizonte, a gente tem em BH capital, Contagem, nós temos em Brasília 2 unidades. Aqui em São Paulo nós temos uma unidade em Morumbi, Osasco e Alphaville, aonde eu sou representante dessa unidade. Nós também temos em Campos do Jordão uma unidade que fica inserida dentro do Instituto Lia Aguiar, que é uma ponta do Sírio-Libanês, então a gente também faz um trabalho lá dentro. E eu tenho também empresas que não têm a marca Nefrostar, mas que é do grupo Nefrostar, que são as empresas Renal Quality em Jundiaí, a Nefroclass em Campinas e Paulínia, e em Lins nós temos a Renal Quality também, mas de Lins. Atualmente a gente temos em Jardim a Renal Plus e temos também a Esplendore. Atualmente a gente está com 17 empresas atuantes. E todos nós somos da área da saúde. E a área da saúde hoje, quando se fala em R, é a área onde é mais impactada. A indústria fica em terceiro lugar, porque é onde tem maior número de burnout e de doenças acometidas que são voltadas para hoje o psicossocial, é a área da saúde. Então, falar agora um pouquinho de mim. Eu sou Antônia Oliveira, estou na área de gestão há 25 anos. Como desenvolvedora organizacional e humana, eu atuo desde 2018. Aí tem algumas das minhas especializações, onde eu busquei trabalhar muito essa parte voltada para pessoas. E tem também a área que eu sou voltada para números, né? Eu sou contadora, é a minha formação de base. Sou contadora desde 2012. Isso me dá know-how para me gerenciar a parte administrativa e financeira das unidades onde eu estou inserida, me traz mais propriedade em tomadas de decisões, até para fazer esse trabalho da NR mesmo, saber onde eu posso otimizar custos, saber onde eu posso colocar um custo que não vai impactar no final a minha receita, né? Porque a gente, por mais que busque fazer um trabalho humanizado, no final a gente quer resultado financeiro também. Também tem uma especialização em administração hospitalar e outras especializações que eu vou deixar aí à disposição de vocês, para vocês darem uma olhada. E o que hoje, para a gente, como Nefrostar, eu trago para vocês? Para a gente, nós fizemos já a implantação preventivamente da NR. Nós buscamos fazer esse trabalho desde 2021, quando eu cheguei dentro da clínica. E aí você vai me dizer, mas você já sabia da NR? Não. Eu sabia do burnout. E sabia também que empresas humanizadas elas crescem 4 vezes mais por ano no Brasil, que é essa empresa que tem esse cuidado afinco com o colaborador também. E sabia também que essas empresas que investem em pessoas, seu time, ela tem uma rentabilidade em suas receitas de 7 vezes mais. O Instituto de
Capitalismo Consciente, ele traz essas informações, depois se vocês quiserem puxar isso. E queria também saber se aqui no nosso momento tem pessoas que estão dentro de gestão de pessoas. Tem alguém que é de RH, que é técnico de segurança do trabalho? Quem são empresários? E aí eu vou trazer um pouco da palestra que o Fernando deu, para a gente fazer o quê? Assimilações, associações. O empresário, ele veio para esse momento, desde sempre, da vida dele, o macro. Ele está visando o macro, ele está visando o resultado financeiro. Nós, como time que cuida de pessoas, estamos visando as pessoas, o cliente interno. Porque nós, como gestores, nós temos que olhar primeiramente para o cliente interno, para o cliente externo estar muito bem assistido. Então, a gente veio com um trabalho já desde 2021 por conta de uma certificação que nós temos. Nós estamos certificados pela Aquimento, é uma certificação internacional, onde ela traz essa obrigatoriedade de cuidado do capital humano. E quando fala de cuidado do capital humano, ele traz que um dos nossos pilares do nosso objetivo estratégico é justamente manter a equipe motivada e engajada, para que a gente possa ter resultados positivos sem sobrecarga de trabalho. E nós fomos desenvolver trabalhos. Antônia, mas você está me falando que você não vai ter nenhum impacto jurídico sobre a sua instituição, uma vez que você já está praticando a ANR? Não, nós não somos exime disso. O que acontece? Nós fizemos o quê? Burocratizamos. Então, hoje é muito bem instituído os meus processos. Se eu já fui para a Justiça e Ministério do Trabalho, já. Recentemente, nós passamos por uma situação onde a colaboradora disse que estava com burnout e nós tínhamos todos os nossos laudos, todos os nossos certificados de treinamento voltada para isso e aonde a gente conseguiu ter ganho. Aonde que o empresário ganha quando ele faz essas prevenções? Porque, felizmente ou felizmente, vai ter que prevenir. Ele ganha na hora de uma ação trabalhista, porque a pessoa vai te pedir 300 mil no mínimo. Esses são os valores que as pessoas estão pedindo hoje para assédio moral, burnout, estresse, sobrecarga. Eu tenho isso compilado, não trouxe para vocês, mas eu tenho compilado. A ação trabalhista que eu recebi menor relacionado a esse tema foi 65 mil. Nossa, mas com todo o trabalho que vocês fazem, infelizmente, gente, você ainda não consegue mensurar o que é nosso e o que é do outro. Quando eu falo o que é nosso como empresário, o que a gente pode fazer, o que a gente já está fazendo que está dando certo. E o que é do outro, que é o nosso colaborador. É aquilo que eu acredito que falou muito bem quando disse que, por vezes, essa pessoa está com um problema em casa e traz para o trabalho. Nós não somos aquela metáfora, se o problema você tem que deixar em casa. Cai por terra. Isso não tem como você trazer isso hoje mais para a atualidade, infelizmente ou felizmente. Tem que olhar realmente o ser humano como ele é, quem ele é. E aí, essa pessoa ele vem para o trabalho, mas ele vem como pessoa. E chega ali, ele muda o foco do que ele realmente precisa fazer na vida pessoal. Em vez dele focar no problema dele, ele vai focar dentro do que ele precisa entregar, dentro do que a empresa está precisando. Só que, quando ele sai dali, o problema está esperando ele. A pessoa, quando chega no fim do dia, que ele lembra que tem esse problema, ele dá uma crise de ansiedade. Talvez, naquele momento, ele deu um problema na entrega, porque deu uma crise de ansiedade. E você não consegue mensurar, por mais que nós já temos. Tem ferramenta, Antônia, para mensurar isso? Tem. A gente tem ferramentas de clima organizacional que você pode aplicar, tem ferramentas da parte de psicologia organizacional que você pode aplicar, mas o ser humano ele é único, você não consegue dissociar o profissional e o colaborador. Isso ainda não se consegue fazer. O que precisa ser feito são as prevenções, com treinamentos falando sobre saúde e bem-estar, trazer o que nós temos hoje. Nós temos todos os programas onde a legislação nos pede, nós buscamos trazer, né? Quando a gente começou a fazer trabalho, era muito focado no burnout, só que o burnout ficava muito solto. Talvez a NR1 ela nos trouxe essa clareza. O que seria verdadeiramente o burnout? Eu, de verdade, quando a NR veio, eu fiquei muito tranquila, porque eu fiquei
Em que posição? Eu consegui enxergar onde que, de fato, de direito eu poderia trabalhar para mim não ter o burnout. Porque trabalhar o burnout é muito extenso, ele não afunila. Quando ele diz que você tem que trabalhar a questão da sobrecarga, você tem que trabalhar a questão do estresse, a questão da ansiedade, isso fica mais fácil de eu desenvolver dentro da empresa. Antônia, pegando já. Então, não é sobre quanto isso vai me custar, mas o quanto isso eu vou ganhar. Sim, Eu acho que a visão tem que ser essa, não quanto isso, isso eu vou pagar para ter, mas o isso, quanto eu vou ganhar com isso, isso. né? Porque se, primeiramente, o seu cliente é o interno, o externo vai ganhar com isso. Ganha. E achei legal, eu acho que ele não está mais aqui, a palestra do Fernando, porque ele falou muito bem do cliente externo. É realmente, a gente tem que fidelizar o nosso cliente externo. A gente precisa fazer aquele funil de venda muito bem estruturado. A gente tem que ter aquele. A gente realmente precisa trazer os nossos clientes para dentro da empresa. A gente tem que mantê-los e a gente tem que fidelizá-los. Está muito correto. Só que eu também tenho que olhar para dentro, para o nosso time e fazer isso também. Porque, vamos lá, se você deixa de fidelizar esse cliente, você tem um turnover alto, você tem uma rotatividade. Essa rotatividade, financeiramente, ela não é viável. Você vai ter um profissional para estar trabalhando com você, um profissional de ponta que entendeu o que a empresa ela quer dele, em torno de 3 meses. 3 meses é dinheiro. Para a folha de pagamento, para quem sabe quanto custa um profissional CLT, que não é só o salário que ele recebe no final do mês líquido. Nós sabemos, como empresário, que existem os impostos que estão agregados a isso, que são altíssimos. Então, imagine se passar 3 meses com uma pessoa para que ela comece a fazer um trabalho que não que entregue, não vou dizer 100%, mas ela vai te entregar 60% daquilo que você espera dela. Principalmente no meu cenário, no meu negócio, hoje onde eu estou inserida, que é B2C. Então, o nosso trabalho ele é padronizado, os processos são padronizados, só que esse processo, para ele ser bem entregue, para que o resultado venha, eu preciso desenvolver antes mesmo minha equipe, as pessoas que estão comigo. Como que eu desenvolvo isso? Como é a equipe de RH. Eu acho que o olhar hoje não é mais fora quando se fala de NR. Eu acho que os empresários vão ter que trazer o RH para frente, sentar com a sua equipe de RH, sentar com a sua parte de gestão de pessoas e falar: eu quero te ouvir. Porque eles têm a solução para vocês. Eles só precisam ser ouvidos. Eu tenho certeza que eles têm alguma coisa que eles podem agregar nesse momento. Só que se você for escutar somente quem está fora, você está perdendo time. Porque ele já talvez já esteja pronto. Que foi o meu caso. A empresa onde eu estou inserida, eu faço parte da alta gestão, e a minha diretora operacional, ela me ouviu. E ela disse: Antônio, como nós estamos? A gente está pronto. Como que você sabe? Já chamei até a medicina do trabalho e ela constatou que nós estamos prontos para isso. Nosso programa de gerenciamento de risco, mais o programa de gerenciamento ocupacional está pronto e a gente já fez o plano de ação antes mesmo de acontecer a solicitação. Mas ela me ouviu. E talvez hoje, para alguns de vocês, o RH de vocês já tenha a resposta. Só basta sentar com eles e perguntar: me fala um pouco. E desmistificando, o NR1 de 2025 não é um bicho de 7 cabeças, é o que vocês fazem no dia a dia. Por exemplo, qual é a empresa aqui que hoje oferta um vale alimentação e um vale refeição? Parabéns, você já está na NR1. Quem dessa empresa tem o vale refeição e vale alimentação que é fornecido pela Flash? A Flash ela traz um programa de qualidade de vida para os colaboradores que não tem custo nenhum para dentro da instituição, é zero. Que você tem um aporte psicológico, jurídico, financeiro e para pets. Porque hoje existe pais e mães de pet. Então não tem custo. E eu só consegui trazer essa fala porque a diretoria teve um momento comigo. Então, assim, o que estava muito incerto, quando a gente foi com toda a equipe de RH e trouxe o que nós já tínhamos, ali se concretizou que a gente conseguiu atender 100% a NR. Mas talvez vocês estejam já atendendo 50%, 60%, 70%.
Por exemplo, quem aqui tem plano de saúde? Mais um. Quem aqui tem ouvidoria dentro da instituição? Mais um. Ficou fácil ou ainda está difícil? Quem aqui faz avaliação de desempenho com a equipe? Exato. Quem faz avaliação de desempenho? Quem dá feedback? Quem faz pesquisa de clima organizacional? Parabéns, você está muito dentro da NR. Então, é isso. Quem aqui tira um momento seu como líder para sentar com o seu liderado e ouvi-lo, parando o que tem para ser feito. E quando eu falo isso, por que eu trago muito essa fala? A gente precisa deixar a gestão de pessoas agir. O empresário não está para isso. Ele é macro, ele vai buscar, ele vai expandir o negócio. Mas ele tem que dar oportunidade à gestão de pessoas, estar dentro do negócio e falar qual é o caminho agora que tem que seguir. Não precisa se preocupar. Antônio, vai ter custo, você já tem o custo de vocês. Está aí, vocês acabaram de me falar. Vocês já têm o custo, vocês não vão ter mais custo. O que vocês precisam entender é se isso está... todos os programas que você tem, ele está burocratizado. Ele está estruturado? É um projeto? Está assinado? Elaborado? Tem prazo de revisão? Quanto tempo está que você colocou para previsão? Por exemplo, a Nefrostar, vou falar um pouquinho do que nós temos lá, do que a gente vem fazendo desde 2021, para que vocês entendam como talvez vocês não estejam longe do que realmente a NR está pregando. A NR ela diz que um dos riscos psicossocial é a carga de trabalho excessiva. Então, lá a gente tem oficina de escuta, escala humanizada, pausas de descanso, folga de aniversário e pesquisa de clima organizacional. Nossa, Antônia, tudo isso? Não, gente, isso é muito tranquilo no dia a dia. O que seria uma escala humanizada? Dimensionamento de pessoas. Se dentro do meu quadro, eu tenho uma RDC que rege a hemodiálise, então, técnico de enfermagem da Nefrostar, ele teria, pela normativa, que atender um técnico para quatro pacientes. Mas, pelo meu modelo de negócio, que é B2C, eu tenho 3 pacientes para um técnico, então ele não tem sobrecarga. Né? E o clima organizacional, ele metrifica muito bem isso, a escala de estresse, né? A escala de ansiedade. Nós temos lá também, quando se trata da falta de autonomia. Então, a gente tem o treinamento, a gente tem cultura de feedback, a gente tem escuta ativa para a gente melhorar o clima. Nós temos lá, quando se fala em assédio moral e sexual, nós temos um canal ético. Então, a gente tem uma cultura de respeito e responsabilização. A nossa política de trabalho é a cultura corretiva, uma vez que a Quimento, ela exige, não pode ser uma cultura punitiva. Então, a gente, antes mesmo de desligar alguém, a gente precisa fazer o rastro do erro, que é uma cultura justa. Errou. Qual é a intenção positiva que você tem em relação a esse erro? Nossa, eu fui tentar colocar o paciente na máquina, Antônia, mas eu estava no plantão ontem, acredito por eu estar sonolento, não consegui colocar da maneira que deveria colocar. Ok, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Ele vai me dizer, Antônio, isso é muito difícil. Para o empresário porque vocês não têm que estar parando para ouvir sobre isso. Mas deixa a gestão de pessoas de vocês agir, ela está para isso. Gestão de pessoas é para cuidar do colaborador de vocês, elas têm as respostas. Quando se fala em conflitos interpessoais que a normativa nos pede, mediação, dinâmica de equipe, práticas de comunicação não violenta, hoje o INEX faz um trabalho muito forte conosco, que é de treinamento, de desenvolvimento em cima disso. Então, a semana passada mesmo foi, né? Semana passada o Thiago estava com os líderes justamente fazendo uma dinâmica de comunicação não violenta e também comunicação assertiva. Vai estar conosco novamente dia 15 para fazer esse trabalho. Antônio, qual é o custo? Depende do que você olha como custo. Para mim é um investimento, porque eu mantenho uma equipe engajada e entregando. O meu paciente, nós abrimos clínicas no mesmo padrão que nós temos hoje, a Alphaville, muito próximo uma da outra, e nossos pacientes não quiseram nos deixar. Simplesmente porque eles falam, a estrutura de lá pode ser melhor, mas o acolhimento daqui é maior. Então, eu prefiro estar aqui. Eu fidelizei esse cliente. Por quê? Porque ele se sente acolhido. Mas por que ele se sente acolhido? Porque eu acolho o meu colaborador. É incoerente a partir do momento que você faz para o seu cliente e não faz para o seu colaborador. Ele não consegue
fidelizar, você não consegue fidelizar, ele não se sente pertencente. Antônia, só desculpa te cortar. Às vezes para o empresário, assim, cara, mas eu vou ficar o dia inteiro acolhendo o colaborador, eu tenho tempo para isso, Mas não né? é para o empresário. Aí que tá, é a liderança. É a São liderança. os gestores. Aí você precisa preparar os seus líderes para isso. Para fazer esse trabalho. E a pergunta é, os seus líderes estão preparados para isso? Acho que hoje a pergunta não é nem se o empresário está preparado. O empresário está preparado, porque ele sabe que é uma obrigatoriedade. Infelizmente ou felizmente, mas os seus líderes, a sua gestão de pessoas, o seu RH está preparado para isso? O seu RH é só mais um RH que ele fecha a folha de pagamento. E a gente tem também lá, a gente fala muito sobre a insegurança profissional, que é um risco psicossocial, onde a gente tem um plano de carreira. Nós temos um anjo da equipe, que é aquele funcionário que tem muito forte a cultura da empresa agregada aos seus valores, que conhece muito bem os valores da empresa, e ele treina aquela pessoa por 3 meses. Ele acaba sendo o pai ou a mãe daquele colaborador que está chegando. Tem custo, Antônia? Por 3 meses eu tenho um custo para esse profissional que é o anjo, mas eu tenho um profissional, quando eu termino esses 3 meses, que ele está pronto. Está pronto. Eu não tenho que ficar, ai, será que ele dá conta? Não, ele dá, porque ele está pronto, ele está mais que pronto. A gente trabalha muito a integração personalizada, que é quando a gente admite um colaborador, nós já trazemos uma apresentação para ele de 2 horas, com coffee para ele poder se sentir já pertencente. Ali a gente já mostra para ele qual é a missão, visão, valores, objetivo da empresa, onde que a empresa está, onde ela quer chegar, porque tem que ter clareza com o seu colaborador, para que ele também ande no mesmo caminho que você. A gente também trata o desequilíbrio de vida e trabalho. A gente dá o day off, que é o descanso no dia do aniversário. A gente tem flexibilidade em questão dos horários. Antônio, olha, eu vou precisar sair um pouco mais cedo, mas amanhã eu compenso. Tá bom, mas me fala um pouquinho só sobre os motivos que levam você a sair um pouco mais cedo. E aí a pessoa fala, talvez para mim, como gestor, isso, nossa, só por isso, mas talvez para ele seja importante. Olhar ele com o olhar dele, não com o meu. A gente tem um kit maternidade, que também é um custo zero, próximo do que a gente tem de salário emocional. A gente tem o Total PES, que cuida da saúde física do colaborador. Gente, o Total PES é custo zero. Zero, eu não tenho um custo. O profissional tem, mas nós não temos. Exposição à violência, então a gente tem o suporte emocional, que é a plataforma da C4Life, gratuitamente para a instituição e para o colaborador. Então, isso a gente tem dentro dessa plataforma o apoio psicológico, jurídico e social e para os seus pets. A gente traz também, quando se fala de falta de apoio, a gente traz a cultura do feedback, né? E a gente busca também desenvolver uma gestão humanizada. Gestão humanizada não é aquela gestão boazinha, assim, para tudo. É a gestão que é empática. A maior habilidade hoje de um gestor é a empatia. Gestores que desenvolvem a empatia, eles serão os futuros CEOs das grandes instituições no Brasil e no mundo. Então, ou a gente volta o olhar para pessoas, ou a gente fica fora desse momento. A gente só fazer uma contribuição, já que vai entrar nessa parte do INEX, né, nessa fala sua, Antônio. De tudo isso que a Antônia falou, né? Olha a importância da gente conhecer o funcionário, os líderes, mas conhecer a fundo, né? Uma análise comportamental. Eu falo isso hoje como empresário, mas eu já tive do outro lado, eu já fui funcionário. E abrindo um parênteses nessa questão, eu era bancário, eu entrei no banco com uma energia grande e aos poucos eu fui sendo podado porque eu tinha que entrar num certo sistema que não era o que o banco estimulava, na verdade, que algumas pessoas que estavam abaixo. E eu queria voar, eu queria voar, eu queria voar, e eu fui sendo podado. Eu falei, não, não dá para ficar aqui. Então eu fui ser empresário e larguei o banco. Hoje eu tenho relação direta com os donos do próprio banco. Então, assim, a questão do comportamento, de entender quem são os funcionários, né? Você hoje não vai mais gerenciar pessoas, você gerencia talentos, Exatamente. competências. E aí eu conversava com. E a gente, isso é muito importante para a gente saber até nas nossas relações com pessoas, com a própria Hoje eu tenho uma sociedade com o Thiago, tenho uma sociedade com a minha esposa, e a gente conversava sobre essa outra empresa, né? Ela é executora, por exemplo, está lá no disque dela, executora lá em cima, eu sou analista planejador. Como eu lido com ela?
como ela lida comigo. Então, isso também a gente tem que ter essa noção de quem são os funcionários, porque às vezes a gente está botando um passarinho no aquário ou um peixe fora do E aquário, ele estressa. e eles estão estressando e se matando, e está prejudicando a empresa. É isso que eu queria contribuir um Eu pouco. trago novamente a fala do Fernando, quando você identifica o seu público-alvo, né, o seu cliente. Então, quando a gente traz essa fala que o Hamilton falou sobre comportamentos, hoje, né, no dia de hoje, não só por conta de NR, mas já faz há muito tempo, o RH, ele tem ferramenta suficiente para mensurar quem é a pessoa certa para o lugar certo. Então, quando nós somos empresários, a gente tem uma tendência de ter um amigo e querer levar para dentro da empresa para assumir um cargo. Gente, para. Traz o RH, senta com ele, diz assim, faz aqui, por favor, uma avaliação comportamental, vê se ele se encaixa dentro do que eu preciso hoje. Porque talvez ele não esteja para aquilo. Aí ele vem, seu melhor amigo, pega um cargo de gerência, chega lá, ele acaba com toda aquela equipe que já estava bem estruturada, acaba a amizade, cada um vai para o seu lado. Sendo que em uma entrevista de contratação poderia sanar tudo isso através das ferramentas hoje que existem no mercado para fazer contratação. Existe Profile, existe o DISC, existe mensuração de humor, que é quando a gente entende sobre estresse, ansiedade, que é o FIDS, que a gente consegue colocar lá o seu liderado, vai clicar lá e vai demonstrar se ele está bem, se ele não está, e cabe você, como líder, ir lá e perguntar. Oh, eu vi no teu termômetro que você não está tão bem. Posso te ajudar em algo? Está precisando de uma ajuda? Nossa, Antônio, isso vai me custar muito. Então, quando você vem para a liderança, você tem que entender que liderar é servir. Quando você é gerente, você só vai desenvolver o processo. Então, você tem que ter as competências tanto para gerir como gerente, como liderar. Competências da liderança, empatia, capacidade de ouvir, focado em relacionamento interpessoal. Para gerente, dinamismo, proatividade, formalidade, detalhismo. Você precisa ser um ser humano completo quando você assume a liderança. Antônia, e pegando tudo que vocês falaram aqui até agora, descomplicando, né? Quando veio a NR1, tenho certeza que a maioria pensou procurar o jurídico. E a resposta estava em gestão de pessoas, A no resposta já RH. estava dentro da empresa. Eu preciso procurar o meu RH agora. E preciso ver se eu estou fazendo a lição de casa. O nosso jurídico, em nenhum momento, ele se envolveu. Ele somente se envolve quando a gente tem alguma denúncia na ouvidoria de assédio moral ou sexual ou algo nesse sentido. Mas para esse momento da NR, nós envolvemos toda a parte de gestão de pessoas e a nossa medicina do trabalho. Foram as pessoas que estiveram nesse momento e que deu muito certo. Não, não, muito pelo contrário. Ele precisa estar lado a lado, porque a empresa é isso, ela é uma estrutura onde todos estamos conectados. Eu falo sempre que CNPJ, ele é uma organização viva. Não existe o CNPJ sem a organização viva, que são os CPFs, que são as pessoas que estão conosco. E aí, trazendo um pouquinho também, até para entender em que momento que deu start, além das nossas certificações. A gente tem uma parceria muito legal também com as nossas seguradoras de plano de saúde. E foram eles que nos trouxeram o perfil epidemiológico dos nossos colaboradores em 2022, 2021 para 2022, e a gente conseguiu mensurar e fazer um plano de ação em cima do quê? Do estresse que nossos colaboradores estavam, da ansiedade, da depressão, porque quando eles vieram com uma equipe prontinha para fazer esse atendimento. E foi muito rico para a gente. Hoje, o que nós temos dentro da Nefrostar que faz a diferença muito para a gente, é evidente como orgulho, e também eu tenho certeza que na hora de fazer uma contratação, se eu vou ter uma contratação rápida, é a GPTW. Para quem não conhece, a GPTW é um dos certificados para as empresas, onde nos certifica de sermos a melhor instituição para se trabalhar a nível global. E a Nefrostar hoje é a primeira dentro desse ramo de nefrologia que está certificada. E também temos certificações da Quimento. Isso é muito rico para a gente, de poder chegar num momento desse e entender que a gente já vinha fazendo a tarefinha de casa. E eu acredito muito, se hoje algum dos meninos quiserem pontuar que já estão inseridos dentro do RH ou que estão trabalhando na parte de segurança do trabalho,
quiser levantar a mão e falar o que você já tem hoje pronto para esse momento, eu acredito que vocês têm algo a dizer. Se sentir confortável depois, falem. Se não, tá tudo bem também. Antônia, e essa imagem eu trouxe, gente, foi um momento muito emocionante nesse dia, né, na empresa, né? Ali foi um encontro de duas funcionárias que no final do treinamento em si, que era um treinamento de emoções, de inteligência emocional, as duas olharam uma para a outra, começaram a chorar e se abraçaram. Aquela que você está vendo só a testa aqui assim, ela pesava quanto, Antônia? 112. 112 quilos. Ela passou por um processo de bariátrica, né? Sim. E como é que foi o acompanhamento? A empresa acompanhou ela nesse processo? Assim, demos todo. Primeiro veio a dúvida, né? Antônia, se eu for fazer a cirurgia, como que fica? Eu vou ter que tirar férias? Eu disse, não, férias é para você descansar. É quanto que você está conseguindo entregar? Eu vejo que você não está mais conseguindo entregar, porque o que que era a entrega dela? Era a nossa copeira, ela não conseguia subir escada. E era uma excelente profissional, só que a morbidade estava ocasionando essa problemática. Então ela chegou e disse, Antônio, eu queria muito fazer a bariátrica, mas eu não sei que rumo seguir. Eu disse, você já viu no plano de saúde se você tem cobertura para isso? E ela, não. Eu disse, eu acho que esse é o primeiro passo. E ela foi, buscou, falou com o médico trouxe toda uma equipe, porque para fazer bariátrica não é só o cirurgião, vem toda uma equipe multidisciplinar para tratar. E a gente acompanhou todo esse processo dela. Então, ela fez o procedimento. Hoje, de 112 quilos, ela está com 75, totalmente feliz. É uma pessoa que faz entrega, na verdade, a gente até pagou um treinamento para ela de gestão de eventos. Ela ama cozinhar. Então, quem faz hoje os nossos buffet, nos dias que a gente tem encontro, é ela. Eu num primeiro momento gastei, mas hoje eu não gasto mais. O que eu teria que pagar em um buffet de R$ 3.500, 5.000, ela faz para mim, porque eu desenvolvi ela para esse fim. Então, o que eu gastaria? Que lá a gente tem muitas reuniões dos diretores, que eu sou a parte central. Então, por semana, eu tenho 3, 4 reuniões. Imagina eu gastar toda semana, por reunião, 1.500, R$ 2.000, porque eu fico em Alphaville. Lá em Alphaville, tudo é muito caro. E um único treinamento que me custou R$ 2.000, eu não tenho esse custo. Mas eu tenho o custo do insumo, que é quase nada. Uma vez que eu já oferto a alimentação para os meus pacientes, eu acabo utilizando muito dessa alimentação. E a Ronilde hoje, até hoje, era acompanhada, porque pessoas que têm esse procedimento, ela precisa ser acompanhada. E eu vejo que é onde eu ganho muito com os meus colaboradores, é justamente isso, a partir do momento que ele se sente seguro, até na questão da saúde, né? Que a saúde, a gente preza muito isso. É o bem-estar emocional, físico, espiritual. A gente faz também encontros de mindfulness, que é com as nossas fisioterapeutas, que a gente já tem dentro da unidade, porque elas prestam serviço para pacientes. Então, eu acabei que eu não gastei, não tive tantos custos, porque eu tenho muito isso. Talvez a dúvida seja, mas eu não tenho tudo isso, Antônia. Talvez você tenha um micro, não precisa ter toda essa estrutura. Você pode ter o micro. Você falou de plano de saúde aí algumas vezes, né? E a gente trouxe a Natália Segato aí, né, com a corretora de seguros, para ela falar sobre o plano de seguro, né? O plano de saúde. O plano de saúde tem a ver com a NR1, Natália? Tem alguma coisa a ver? Não, acho que sim, né? Primeiramente, eu quero agradecer, né? Boa tarde a todos. Para apresentar um pouco também da nossa corretora, nós somos uma corretora com especialização em planos de saúde nacionais e internacionais e trabalhamos com esse benefício, fazendo toda a consultoria, até mesmo todo o suporte, principalmente no pós-venda aí para as empresas, né? Esse suporte do RH. E a NR1, ela não chega a abordar o plano de saúde em si, mas a gente sabe que hoje o plano de saúde ele pode vir para contribuir. As operadoras elas têm trabalhado aí com o apoio da saúde emocional para as empresas, porque, aliás, o plano de saúde é para ser usado de forma preventiva. E quando a gente faz esse cuidado de forma preventiva, não somente o beneficiário, a empresa, mas também a operadora ganha com isso. E dados, né,
que, através do IBGE, dados comprova que quando você cuida e faz uma saúde preventiva, na qual a empresa tem esse acesso pelo plano de saúde, ele diminui em até 40% o absenteísmo dentro das empresas, trabalhando aí mais com a produtividade e, consequentemente, trazendo lucro. Também tem estudos que mostram que empresas que apresentam planos de saúde têm até 35%, traz até 35% maior de satisfação e engajamento, como é o caso aqui que a Antônia está trazendo para nós. Isso mostra para o funcionário que sim, o cuidado com o bem-estar e com a saúde dele também é importante para a empresa. Então, por isso é importante agregar o plano de saúde até mesmo como um benefício. Quando a gente para analisar em retenção de talento, estudos comprovados pela USP falam que empresas que oferecem planos de saúde conseguem reter até 50% a mais os seus talentos em comparação a empresas que não oferecem esse benefício. E também 65% dos profissionais que buscam, né, a recolocação no mercado de trabalho, eles levam em consideração se essa empresa oferece o plano de saúde. Então, o quanto isso também vem, né, para agregar, né, um benefício para os funcionários, mas o quanto isso também traz para a empresa. A Confederação Nacional da Indústria, ela trouxe que os custos com prevenção e saúde diminuíram em 30% em relação aos custos com despesas médicas e também com tratamentos longos, né, que são feitos com os funcionários. Dessa forma, a gente consegue analisar que o plano de saúde ele vem sim para agregar em relação às normas da NR1, também para trazer um diferencial para as empresas, né, como muitas aqui já oferecem, e também para trazer um ambiente mais saudável para os colaboradores. Quais são as ações específicas aí do plano de saúde? Como eu trouxe, né, as operadoras elas estão agora cada vez mais procurando apoiar esse acesso à saúde mental, né, tudo isso atrelado às regras da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e entre os mais comuns, né, a operadora ela traz aí consultas com psicólogos, psiquiatras, nas quais tanto o colaborador ele tem o acesso aos sintomas e também os tratamentos de transtornos mentais, exames laboratoriais, porque muitas vezes esse colaborador ele deve estar com alguma disfunção relacionada a isso, casos como hormônios, o hipotiroidismo, ele pode sim influenciar na depressão, deficiência nutricional, como a falta de vitamina B12 ou até mesmo vitamina D, também pode ter alterações de humor. Então, os exames que os planos de saúde oferecem podem estar agregando para um diagnóstico mais rápido, mais precoce e também para um tratamento mais eficaz. As operadoras hoje também estão colocando as consultas online, o que favorece muito o acesso para os funcionários, para eles não precisarem desse período de locomoção e também essa facilidade. Outro ponto que a Antônia também colocou aqui, tem operadoras que elas trazem programas de bem-estar, mindfulness, Gympass, que também traz um ambiente, né, mais favorável para os seus colaboradores. E assim, trazendo em dados, a Sul América ela tem o psicólogo na tela. E em 2023, eles atenderam mais de 640 mil beneficiários. Dentre os casos que eles atenderam foram ansiedade, depressão e estresse. Quando esses beneficiários foram, né, avaliados sobre o tratamento, 80 deles já tiveram uma grande melhora em relação a esse tratamento,
Fora isso, né, trazendo também como um exemplo, eles têm um trabalho multidisciplinar conhecido como Unicamente, que trabalha desde a prevenção até mesmo tratamentos de burnout, síndrome do pânico, depressão, estresse. E esse tipo de tratamento também tem trazido uma melhora bem significativa. Então, de uma certa forma, os planos de saúde podem contribuir nesse momento, né? Não somente trazendo todo o suporte, assim como foi no caso da empresa que a Antônia trouxe aqui, a operadora ela vai até a empresa, identifica casos que precisa realmente de um cuidado, mas também nesse suporte aí conforme o atendimento de cada operadora. Nath, até pegar com a Antônia aqui, um caso muito que talvez possa acontecer com vocês. Se hoje um colaborador chegar com um atestado de burnout, qual seria a sua reação hoje, como empresário? Qual seria a sua reação, Antônia, se você recebesse um atestado de burnout hoje, com tudo que você oferece para o seu colaborador? Tá saindo? Tá. Eu acho que depende muito. Como empresário, o empresário mesmo, o macro, né? O diretor, o CEO, fica uma dor. Em que sentido? Nossa, e vamos ser realistas, tá, gente? Eu estou olhando na olhada do empresário. Ah, vou ter que pagar extra agora para cobrir esse atestado. Tanta coisa que eu ainda faço. Fica. Como gestora, caraca, o que mais que eu posso fazer que eu não consegui sanar isso, não consegui perceber? Mas de forma dissociada, nem tudo é sobre a gente. Nem tudo está sobre o nosso controle. E isso não é algo que pode me desmotivar e deixar de praticar o que eu já pratico hoje. Então, é muito sobre também o colaborador. Como eu falei, ainda a gente não consegue mensurar isso 100% do que é casa, do que é trabalho. Então, talvez essa pessoa teve, aí trazendo uma linguagem mais psicológica, gatilhos dentro da instituição que é reflexo da casa dele. E aí, quando ele vai passar pela avaliação do psiquiatra, onde ele é diagnosticado com burnout, ele esquece de falar sobre isso. Ele caracteriza que, eu estou indo para aquela empresa, quando eu penso de ir para lá, me dá logo um frio na barriga. Tá, quem é o gatilho dessa empresa? Porque hoje é essa empresa, e amanhã vai ser quem? Que ele vai ter burnout hoje, passar pelo tratamento, talvez ele fique bem, quando ele for para o outro, ele tem novamente, porque essa pessoa não está atuando na causa, ela está atuando no sintoma. Então, o que eu falo, tá, gente? Eu acho que a nível global, precisamos. Eu não sou psicóloga, tá? Eu tenho muitas formações na área da psicologia. Mas o que eu acho que a gente, como gestor, como líderes, como empresários, precisamos trazer para nossos colaboradores a terapia. Porque se ele não ter o autoconhecimento, nós vamos viver com pessoas com burnout dentro da empresa. Porque muito é sobre ele, não é sobre a empresa, não é sobre o empresário, não é sobre o gestor. Eu tenho controle sobre minhas ações, sobre as políticas que eu coloco dentro da instituição. Mas eu não tenho controle sobre o outro, eu não tenho controle sobre o meu colaborador. É por isso que eu falo, vamos burocratizar. Quanto mais documento você tiver sobre isso, mais você está respaldado. Se isso vai te garantir a não ir para o Ministério do Trabalho, eu vou te dizer de antemão, não. Você vai para o Ministério do Trabalho, você vai para uma ação trabalhista. Mas quando você está munido de toda essa documentação, respaldado, a probabilidade de você perder uma ação, te digo que é quase zero. Então, qual é a virada de chave? Burocratizar a gestão de pessoas. Eu pego esse gancho falando o seguinte: enquanto a gente está procurando advogados, psicólogos, olha para o RH e vê o que está faltando na empresa. Talvez pode ser que seja um treinamento de liderança. O Inex tem. Talvez seja um treinamento de empatia. Tá faltando ter empatia dentro da empresa. O Inex tem. Talvez está faltando melhorar a comunicação. O Inex tem. Talvez está precisando os teus líderes e liderados aprender a gerenciar as emoções. Porque tá difícil, né? Tá difícil.
E em vez de explodir em casa, talvez explode do trabalho. E aí, todo mundo leva, principalmente o cliente. Queria ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Fica à vontade. Ele está, sei lá, problema psicológico. Tem que ser feito no horário de trabalho. Ele está com um problema que ele precisa fazer uma fisioterapia. Tem que ser feito no horário de trabalho. Nunca pode ser feito fora do horário de trabalho. Qualquer um que precise ir num dentista, eu marco meu dentista, por exemplo, em São Caetano, onde eu moro às 7h30 da manhã. Eles têm que marcar às 10, que é para ou vir à tarde ou não vem, ou fica em casa o dia inteiro. Isso é um problema para a indústria, para a empresa. Porque muitas vezes, se esse cidadão depende de trabalhar numa máquina que vai dar sequência em uma fabricação de um determinado produto, e depende dele, você tem que substituí-lo. Se não der para substituí-lo, você fica com a sua produção prejudicada. Então, são coisas simples, são coisas que nem psicólogo. Se você falar, tá, vai ter que ser no horário de trabalho. Tem um funcionário que ele saiu para o carnaval, voltou 15 dias depois, falando que ele está com problema de cabeça. Só que postou na rede social lá, né, no bloquinho, no broquinho, sei lá onde e tal, e voltou com problema de cabeça. 15 dias depois, aí trouxe um atestado dizendo que vai precisar fazer um tratamento. Tem que ser no horário de trabalho. Aí isso tudo é correto? A gente tem que engolir, vamos dizer isso daí, né? Se eu puder responder, eu acho que vai muito da sua política de gestão de pessoas. Por isso que eu estou falando, você tem que se munir de documentos. Se você tem uma política de trabalho bem estruturada, você pode cobrar. Toda instituição ela precisa ter uma política. Então, se dentro da sua política de gestão de pessoas, você coloca que essas saidinhas no horário de trabalho para atendimento médico, você pode cobrar, porque está na política. Agora, se você não cria uma política e você fala apenas, não vai resolver. Então, se você estrutura um documento onde fala sobre a política de gestão de pessoas e dentro de uma diretriz da política você institui que não pode, você é a governança, você é a diretriz, você assina embaixo. Antônia, mas e vai contra a NR? Não, não vai contra a NR, porque a gente, como empresária, ela tem que ter a política. Você está ofertando um serviço. Você não tem o plano de saúde? Tenho, Antônia. Você não tem psiquiatra na rede? Tenho. Você está ofertando o serviço. O que você não pode é não ter o serviço. Você tem que, hoje, você precisa ter esse trabalho voltado para a doença psicossocial, os riscos psicossocial. Mas não necessariamente, não tem nada falando qual é o horário que você tem que fazer isso. Então, você precisa criar políticas, e as políticas, elas só são levadas em considerações pelo colaborador quando a alta gestão faz. E é talvez por isso que a tendência ESG não é mais tendência. É um caso, são empresas que realmente, de fato, de direitos são reais. Às vezes a gente fala, nossa, mas se preocupar com o ambiente, com o social, mas na governança ela te ampara de uma maneira, porque aí você vai fazer o quê? Você vai instituir diretrizes, você vai amarrar processo, você não vai deixar fuga para ninguém. Então, quando você faz política, você está totalmente respaldado. Eu concordo com você, porém é o seguinte, existe convenção do sindicato. Então, o funcionário, ele não quer saber da política da empresa, ele vai no sindicato, e o sindicato vai dizer que ele está certo e nós somos carniceiros, somos tudo aí na vida, né? Então, por exemplo, o doutor Henrique deu o caso aqui, né? Citou, e precisa ver a situação do funcionário. Se ele tem condições de fazer hora extra, se ele tem condições de trabalhar mais do que as 8 horas por dia, que é para dar as 44 horas semanais. E às vezes a empresa precisa que ele faça. Agora, se ele não pode trabalhar, por que na convenção existe lá até 25 horas de horas extras ele ganha 50%. De 25 a 40 horas ganha 75%. Acima de 45 horas ele ganha 100%. Se lá já existe
nisso, na convenção coletiva do sindicato, estou falando dos metalúrgicos, tá? E minha indústria é eletrometalúrgica. Por que você não pode pedir para a pessoa ficar e ela fazer hora extra? E depois, se ela falar que ela teve um problema psíquico, aí a responsabilidade é minha. Aí já não vale mais o que está na convenção do sindicato. Então, aí a gente vai entrando dentro de uma seara bem mais profunda, né? E aí é quando a gente. Né, porque o que eu ia trazer é assim, ó, eu entendo a sua dor, eu como gestora, eu tenho também essa dor, por vezes eu preciso muito de alguém para ficar um pouquinho depois do horário, Antônia, eu não consigo. Ok. Então, eu sou uma gestora que eu virei generalista, tá? Você não pode, não, não posso, tá bom, eu vou para a ponta. Eu assumo aquilo ali. E aquilo ali, na minha avaliação de desempenho, ele vai contar bastante. Eu vou avaliar se essa pessoa, ela tem uma produtividade, ela tem uma proatividade, ela tem comprometimento, e aí vem as ferramentas de avaliação de desempenho. Porque, às vezes, você coloca uma desmotivação em todo um time, porque aquele que não faz hora extra, aquele que não vem um dia que você pede, ele ganha tanto igual quanto o outro que se esforça. E cadê o seu plano de carreira? Cadê sua avaliação de desempenho onde você faz a diferenciação? Aí você pode, quando você tem um plano de carreira e quando você tem uma avaliação de desempenho, e talvez quando você findar sua avaliação de desempenho, ele por si só enxerga que ele não faz parte mais daquele espaço, porque ele não cresce mais. Ele fica ali estagnado enquanto todo mundo está fluindo. Então, assim, não é você que vai decidir, talvez, seja no momento que você burocratizar a gestão de pessoas. Então, existe hoje muita ferramenta para deixar o respaldo sem você ter preocupação, sem dor de cabeça. Então, assim, ok, tenho esse que não entrega, Antônio, quando eu quero que eu precise dele na hora, depois da hora extra, ele não vem, não quer saber. Beleza, tá tudo bem. E você ainda tem que analisar, ele vai ficar na hora extra. Ele vai fazer de conta que fez a hora extra ou ele realmente produziu? Porque às vezes tem aquele que fica para dizer que ficou, mas não produziu nada. Então, isso também tem que levar em consideração, não é só o aceite da pessoa, mas também tem que levar em consideração. Se ele, durante 8 horas, não rendeu, será que em 2 horas ele te entrega realmente o que precisa ser entregue? E aí você tem que ter métrica, avaliação de desempenho, pesquisa de satisfação, indicadores de pesquisa de satisfação. Planejamento, a gente precisa fazer plano de desenvolvimento individual por equipe, por pessoa. Então, são metodologias de gestão de pessoas que eu volto lá, tá? Quando nós somos empresário, a gente olha para onde? Para fora, o macro. Eu quero expandir, eu quero ter resultados financeiros. Só que para mim ter tudo isso, eu tenho que ter aqui os meus bastidores, ele tem que estar muito bem. E não só na parte psicossocial. Psicossocial é um plus, né? Digamos assim, que a normativa trouxe. Mas eu tenho documento suficiente que me base para mim em um momento de assim, olha, viradinha de chave. Então, estou fazendo a devolutiva da tua avaliação de desempenho. Só que você tem que também ter as ferramentas em que sentido? Tem um ponto eletrônico ou tem ponto, porque até o absenteísmo, que é o caso de pessoas que faltam muito e colocam muito atestado, tem que ver até essa questão, o RH tem que estudar também, ele tem que avaliar os atestados. Você faz uma avaliação de desempenho com o absenteísmo dessa pessoa, relatório de adesão à capacitação, relatório de adesão ao programa de qualidade de vida, e mais o relatório das competências que essa pessoa tem e faz a avaliação de desempenho, quando você termina, ela vai dizer assim, eu não estou servindo para essa empresa mais, eu vi que ela cresceu e eu fiquei. Então, ela se convida a sair. Como você sabe disso, Antônia? Eu vivo isso no dia a dia. Eu entrei numa empresa que não existia um documento administrativo, só da parte de enfermagem. Eu comecei ela do zero. Hoje vai fazer 4 anos. Se você me perguntar, as pessoas ainda estão contigo desde o início? Não. Muita gente saiu porque ela entendeu que a mudança não dava para ela, ela não se sentia confortável com a mudança e pediu desligamento. Eu não tenho um turnover alto, meu turnover, eu tenho uma meta de turnover, eu tenho um indicador de turnover, e minha meta é 1%. Eu tenho hoje 105 colaboradores, e eu só posso desligar onde eu consiga fechar em 1% do meu turnover. E eu sempre estou dentro do esperado. Então, eu acho que as pessoas, no final, elas se convidam a sair. Não tá fazendo mais sentido estar aqui. Mas você precisa ter essas ferramentas da gestão de pessoas. Você ensina essas ferramentas, vocês não têm como gerir essas pessoas. Assim como vocês têm
estratégia de negócio para captar cliente externo, você tem que ter também estratégia de negócio para captar cliente e manter o seu cliente interno. E respaldando vocês, quando você fala de uma legislação que fala sobre a LGPD, não é sobre para o externo, é também dentro do interno. O que você faz para o externo, você tem que fazer dentro do interno. E quem vai fazer isso, Antônia? Menino do RH de plantão, sinto dizer para vocês, vocês têm trabalho com a NR. Essas pessoas vão lhe respaldar. Essas pessoas que vão estar no seu dia a dia do seu lado. Hoje, quem tem que estar do seu lado no dia a dia em relação a pessoas é essa equipe. E RH, gente, não é só fechar a folha, tá? Quem é do RH. Sejam estratégicos, tragam redução de custo para esses empresários. Vocês podem e vocês fazem acontecer. Vocês sabem muito bem que a folha, dependendo do que vocês forem fazer, não é investimento, é custo. O capital humano é o maior investimento de uma instituição desde que saiba investir. Bom? Só colocar uma observação. O direito sempre acompanha o fato, né? Esse caso aconteceu quando as empresas começaram a colocar câmeras, lembra? Não lembra? Aí teve ação, dano moral, né? A justiça acabou entendendo que, né, não é, né, invasão de privacidade, desde que o seu colaborador saiba, você está sendo gravado. E aí cria-se um documento dizendo, olha, você vai trabalhar aqui, nós temos câmeras em todo lugar. Então, assim, foi esse ajuste que é feito. Então, por exemplo, esses casos, eu acredito que vai haver ajuste. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que é mais absurdo ainda, né? O colaborador em home office caiu e rompeu o tendão. Processou a empresa, né? Porque foi no ambiente de trabalho, às vezes deve saber, né? E eu não sei o que vai dar ainda, tá para julgamento, né? Mas processou a empresa com pensão vitalícia, porque disse que não pode mais trabalhar, porque rompeu o tendão. Então, são absurdos. Logo começou os computadores, né? Teve processo de contaminação. O empregado, né, processar a empresa porque pegou o vírus porque usava o computador na empresa. Lá atrás, vocês não vão nem lembrar. Mas isso aconteceu por quê? Porque é o desconhecimento. Então, o direito vai ter que se ajustar a essas demandas aí. Se não vier uma legislação expressa, a jurisprudência, o costume vai acontecer. Por exemplo, horas extras abusivas, trazer só para complementar. Um juiz, recentemente, pediu todas as ligações do empregado naquele período que ele pedia que estava hora extra, para ver se ele estava mesmo na empresa. A operadora mandou e ele não estava na empresa. Então, passou vergonha ele e o advogado. Aí eu passo por isso, tá? Gente, a gente passa também, assim como a gente fala que precisa, às vezes, do colaborador para fazer hora extra, tem colaborador que ele simplesmente ele passa a biometria dele depois, tipo assim, vou ficar aqui mais 30 minutinhos para me ganhar essas extras. E quando chega no final, ele quer receber. Então, o que eu fiz? Eu sentei com o nosso jurídico trabalhista, que a gente tem uma equipe jurídica lá, e eu falei, eu quero um termo onde me respalde, não que eu não vou deixar, ele vai fazer, mas que me respalde para mim não pagar, uma vez que eu não autorizei essa hora extra. E o jurídico fez o termo, que tudo é muito junto também com o sindicato, e aí o sindicato, não, faz sentido. E hoje a gente aboliu a hora extra, porque eles viram que não vão mais receber. Pode fazer, sem problema. Mas ele nem entra para banco de horas e não recebe também. E aí, só que antes da gente ter essa ação, existiu a comunicação, que o colaborador precisa saber, você precisa ser transparente. Então, a gente colocou em todas as nossas redes de comunicação, que é o Mural, colocamos em um sistema que é o Solids, que é onde a gente comunica também para os colaboradores, para que eles tivessem ciência, e colocamos também na parte onde fica o ponto onde passa a biometria, colocamos lá também para ficar visível. Eu não tenho hora extra. A não ser quando eu tenho hora extra, quando a pessoa me pede. Ela manda um e-mail justificando os motivos que vai levar ela a fazer hora extra. Aí tá. Um procedimento da empresa ou eu tenho que homologar isso perante o meu sindicato? Não, você pode fazer, desde que tudo que não for contrário à lei,
E a lei, eu digo, normas, convenção coletiva, você pode instituir na sua empresa. Isso. Que é, por exemplo, eu tenho câmera, você está entrando na minha empresa que tem câmeras, você está sendo gravado. Ok. É uma norma. Não, sim. Eu, por exemplo, eu faço monitoramento. Todas as máquinas da empresa, todas, das minhas e dos meus clientes. Uhum. Todos. E isso é um software, um aplicativinho desenvolvido por nós mesmo, mas todos têm a ciência. Quando entra, ele assina, sabe que a máquina dele está sendo monitorada. Mas tem poucos que estão se ligando. Você pega um monitoramento de uma semana, ele trabalhou 30 horas na semana. Depois ele fala que está cansado, que está sobrecarregado. Então, e aí? Óbvio, você tem documento, mas A questão é o que da você hora falou, gestão de pessoas. Você tem essa gestão, e quando eu falei, Antônio, do custo, eu vejo de que forma, por exemplo, eu tenho um cliente que presta muito serviço no público. Tá? E o público hoje, o que é? É pregão eletrônico. Uhum. O preço é por referência. Tá? Então, você vai lá, você tem duas opções, ou pega ou não pega. Você pega. Aí eu tenho um cliente que, nossa, faz tudo isso que você falou, e lindo, parabéns, maravilhoso. Só que ele está concorrendo com um cara que não tem nada disso. E depois que ele perdeu a licitação, o que acontece? O que o governo vai fazer? O que o governo faz? Ele simplesmente vai lá e solicita a documentação, se ele está apto ou não. Quem que analisa? É um ser humano, ele não vai até a empresa, sabe, fazer isso. Sabe lá como que é esses documentos que ele entregou. Ok, ele vai prestar um bom serviço ou não, e eu que me preocupo de ter tudo isso, toda essa gestão, eu fiquei de fora por causa de centavos. Mas eu acho que eu posso até pedir apoio jurídico em que sentido? Quando as pessoas fazem pregão, licitações, eles entendem que quando você, vamos supor, você é a empresa que vai me ofertar um serviço, ganhou a licitação, você vai estar dentro da minha empresa. Você prega toda a NR, você como empresa terceira, e eu como a pessoa que estou te contratando, não estou pregando nada. O que essas pessoas têm que entender, eu acho que é uma maneira de você conscientizar também, eu não sei como vocês fariam dentro do escopo de vocês, porque eu não conheço tão bem. É trazer a responsabilidade que ele tem também. Ele é corresponsável por qualquer coisa que aconteça a esse colaborador. Ele não é exime da culpa. Governo, não. Você já viu? Aí entra jurídico, você vai entrar com bela ação, sabe quanto você vai ganhar? Um precatório para pagar daqui. Agora o governo deve estar pagando o precatório de 2009. Deve estar mais ou menos isso. Então, é isso que funciona. Na verdade, é responsabilidade. Inclusive, os prestadores de serviços processam, né, subsidiariamente o órgão que ele está, mesmo se ele sendo CLT. Aí que é o que você falou, vai para precatório e não vai receber. Então, o órgão, o Estado, ele não se preocupa muito, porque ele não sabe quando vai pagar e vai cair no colo de outro, né? Mas, por exemplo, o que eu queria acrescentar é que aquilo que eu falei no começo, né? Toda norma vai vir para nos suportar de alguma coisa, né? De um evento qualquer no futuro. Vai ser dolorido? Vai, porque nem todo mundo tem, e agora é para todo mundo. Quer dizer, sempre foi, mas agora vai ser cobrado. Então, todo mundo vai ter que consultar o seu jurídico para ver até onde pode ir em cada coisa. Então, você vai montar o seu processo interno para você regulamentar todas as suas ações. E o que acontece? A partir do momento que vocês têm regulamento, você pode também punir de alguma forma se a pessoa não seguir. E sabendo disso, aí você falou uns dados, né? Sabendo disso, inibe. É a mesma coisa da câmera, né? Virou festa porque era dando moral para todo mundo quando tinha câmera. Quando institucionalizou que a empresa tem o direito sim de pôr câmeras, aí diminuiu, acabou, ninguém está mais pedindo isso na justiça. Porque isso já inibe, né? Essa é a regra, né? A regra sempre inibe. Se ela for aplicada com bom senso e de uma forma justa, vai inibir. É lógico que você não pode, como a gente vê muito, né? Você aplicar a regra de uma forma injusta. Às vezes a regra é válida, né? Existe, mas você aplica de uma forma injusta. É aquele negócio. A gente tem que participar também, quando falar em convenção coletiva, na hora de negociar essa convenção coletiva.
né? Os empresários, a gente, né, o lado do empresário não participa, porque o lado do empregado participa muito ativamente. O lado do empresário nem sempre participa. Eu tive a visita do presidente do sindicato lá, que atua conosco, sempre, há 2 semanas. A gente teve uma troca. Eu gosto muito de trazer eles para dentro, porque eles verem que a gente também está fazendo um trabalho ali e eu não tenho muitos problemas. E aí, ele teve uma fala que quando vai ter a convenção coletiva, só aparece no máximo 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, às vezes é um que representa a empresa. Ou seja, você deixa muito à vontade. Então, o que que eu combinei com ele? Eu não quero mais participar da convenção coletiva geral. Eu quero fazer uma convenção coletiva somente para a rede. Eles vão fazer. Porque quando você faz uma convenção coletiva pensando na sua instituição, aí lá você pode colocar até isso, quando você faz uma convenção em relação a saidinhas no horário de trabalho, para uma consulta, algo assim. Quando eu faço uma convenção coletiva, aonde ela é para a minha empresa e não para o coletivo no todo, eu coloco o meu regulamento interno, eu coloco as minhas políticas internas. E isso ele falou, o presidente, o nome dele é Donizete, ele disse, Antônia, hoje eu tenho mais empresas que me procuram para fazer uma convenção direta do que aderir à convenção coletiva, porque talvez o que pratique na coletiva não seja o essencial para você. Então, quando isso acontece, você fica mais respaldada. Eu disse, não, fez sentido. Então, a gente agora está nesse processo com o sindicato, ele está elaborando juntamente com o nosso RH uma convenção para o grupo, que aí, no caso, é Grupo Nefrostar. Não, e isso Então, Antônia, foi exatamente o que eu perguntei agora atrás. Se para você fazer esses procedimentos internos, né, sem infringir a lei, mas você teria que homologar perante o sindicato da sua categoria. Então, isso é possível. É possível, é É possível. uma Se você- segurança a mais. Exatamente. Ó, quando eu fui atrás da questão de hora extra, tá? Eu ainda não tinha esse pensamento de fazer uma convenção para o nosso grupo. Mas na convenção se fala sobre hora extra. Eu disse, caraca, o que que eu faço? Espera aí, deixa eu chamar o sindicato para me ajudar nessa decisão. Levei o meu jurídico, porque eu não tenho, eu tenho uma especialização em direito trabalhista, mas não profundo, como é uma pessoa que é formada e tudo. E nós chamamos ele para dentro da empresa, e eu amo, né, recepcionar com um coffee, porque eu já desarmo a pessoa, eu mato a fome. A primeira necessidade básica do ser humano, que é a alimentação. Aí eu já dou um coffee, ele ficou super feliz e a gente começou a conversar. E aí eu trouxe a minha situação. Eu tinha feito um compilado de hora extra, onde essas horas extras não tinham sido demandadas por ninguém, e falei, me ajuda a combater isso, porque hoje não é mais hora extra, é uma renda extra. Eu não estou conseguindo combater. Como que a gente pode fazer? Aí eu falei, eu pensei, juntamente com o nosso jurídico, em adotar esse termo. O que que você acha? Faz sentido? Ele, total, Antônia. Pode, sim, pode praticar esse termo. E quando a gente faz isso, nesse caso específico, ele homologa isso. Então, eu tenho um documento onde o sindicato me diz que eu posso fazer isso. Casos específicos. Mas não. Quanto, quanto mais específico, tem mais valor. A não ser que você não esteja indo contra as leis ordinárias ou Constituição. Exato. Então, se você tem uma convenção coletiva para todos, você faz a sua, é mais específica. Então, e ali Isso. tem representante do patronal e representante do empregado. Exato. Então, não tem discussão. Por Agora, exemplo, quando você não participa, o sindicato, eles estão representados pelo sindicato. pelo empregado. A convenção coletiva tem os dois. Sim. Né? Sim. Então, quando a gente não participa, eu peguei um caso para defender dos Orives. Tinha que fazer curso todo ano de reciclagem no sindicato, todos os empregados. E na época, faz assim, coisa de 10 anos, era tipo R$ 800 por mês pelo curso. E o empresário veio procurar, falou, doutor, eu tenho 50 empregados, como é que eu vou mandar para fazer reciclagem todo ano no sindicato? Eu falei, da próxima vez você participa da comissão coletiva. Não participe e quer reclamar, essa é a verdade. Foi uma fala que o próprio presidente me trouxe, Antônio, vocês têm que participar mais. Então, o legal é que eu consigo colocar lá até os meus benefícios. Não são os benefícios que o sindicato me diz que eu tenho que ter.
são os benefícios que eu já tenho que eu posso ofertar. Então, assim, eu particularmente gostei muito da ideia e adotei. A gente está em fase de elaboração, negociação, para em maio agora, dia 1º, eu já ter a minha convenção do grupo e não a coletiva de modo geral. Porque o que serve lá para quê? Porque o meu sindicato é hospital. O que serve para um hospital não serve para uma clínica de 62 pacientes. Não faz sentido. Exatamente. Eu falei, não, vamos conversar sobre isso. E aí a gente achou esse denominador comum. Ô, Antônia, agora o senhor vai ter trabalho. Vai te procurar. A gente já trabalha muito na área jurídica, trabalhista. Eu tenho escritório de contabilidade, escritório de negócio, com foco em tributário. Então, eu também gostei dessa legal. palavra, descomplicando. É o que a gente faz na transação tributária. Tá? Parabéns, viu, Antônia? Eu quero conhecer a sua empresa, mas não como cliente. Tá? Entendeu, né? Por cliente, não. Porque, né, ninguém quer ir para fazer o tratamento de hemodiafiltração. Eu não sei se eu posso, mas assim, Não. Tá bom. conheça o Inex, que talvez vocês conheçam um pouco da Antônia. Te abre sim, sabe? Tô deixando aqui para vocês ali o guia, ali é o WhatsApp, na verdade é o meu. É um guia para ajudar vocês aí a descomplicar a questão da NR1. Envio para vocês pelo WhatsApp, dá uma olhada, se quiser tirar dúvidas, a gente vai deixar o Instagram aberto também, pode escrever lá. Dependendo, a gente encaminha para o senhor também, o senhor, se puder ajudar a gente a responder, eu acho que vai ser bem importante. Eu acho que é isso. O nosso trabalho do Inex aqui é para descomplicar aquilo que está complicado.